trader de varejo perde dinheiro de forma consistente no mercado financeiro. Seja porque não tem um plano de trading, seja porque não seguem esse plano de trading, e na verdade nunca chega a elaborar algo parecido com uma estratégia bem organizada que possa dizer para eles exatamente quando se posicionar no mercado. E nesse vídeo eu vou te apresentar uma estratégia para você começar a operar de forma mais organizada no mercado financeiro. Se você é trader e quer gerar resultado no longo prazo, é importante que você organize a tua estratégia no formato de um plano por escrito. E eu vou te apresentar algumas ideias e vai ficar a seu critério você escrever isso da forma como você achar melhor e depois executar. Eu sempre recomendo que se faça testes, tá? Antes de você ir para a conta real. Ou começar com uma conta real pequena para garantir que você possa executar da melhor forma possível antes de entrar com dinheiro de verdade. Este vídeo é oferecido a você através da corretora Markets.com, uma corretora multirregulamentada que está presente em mais de 170 países e 4,7 milhões de clientes ao redor do mundo. E é exatamente a corretora onde eu faço as minhas operações de day trade. Então eu quero convidar você para conhecer o site da Markets, entender como ela funciona e baixar, abre a plataforma, baixa uma conta demo para que você possa executar as suas operações sem risco. A conta demo, o simulador, serve exatamente para isso. Então entra no site, vai estar na descrição desse vídeo, markets.com, abre uma conta demo, baixa a plataforma e faz o teste. Eu tenho certeza que você vai gostar. E agora vamos para a tela que eu quero te mostrar a estratégia na prática. Bom, eu vou começar te apresentando os indicadores que compõem a estratégia. Tá? São 3 indicadores apenas e que eles juntos nos dão uma combinação muito interessante para a gente fazer operações, seja de day trade ou swing trade. Vou começar pelas médias móveis, tá? Essa média móvel azul é uma média móvel de 200 períodos suavizada, tá? Você pode ver o método aqui, ó, Smoothed, tá vendo? É o terceiro da plataforma, aplicada ao preço médio, Median Price HL2, tá bom? Então, média móvel, 200 períodos, suavizada, aplicada ao preço médio. Essa que está em azul. Então nós temos a média de 62, que é a mesma coisa, tá? 62, suavizada, smoothed, aplicada ao preço médio também, ok? E nós temos o RSI de 14 períodos. O RSI, ele é o de 14, padrão, como ele é natural da sua plataforma, normal, né? E nós temos 3 níveis, é o nível de 22, o nível de 50 e de 78, ok? Esses 3 níveis compõem o RSI para a gente entender e com isso a gente já consegue ter a ideia da estratégia para operar de forma organizada. Lembrando que eu recomendo muito que você estabeleça a tua rotina como trader. A gente pode até fazer um vídeo futuro sobre isso, tá? Mas estabelecer a tua rotina como trader, para você todos os dias fazer a mesma coisa, analisar o mercado, identificar notícia, se você analisa suporte, resistência, se verifica preços de outros ativos pela questão da correlação, então isso é muito importante. E estabelecer um horário para você operar todo dia. Minha recomendação é sempre a de operar todos os dias no mesmo horário, tá? Isso é muito importante para que você possa ter clareza na hora de operar e acaba se acostumando, tá? Com aqueles movimentos que o mercado faz em um determinado momento, determinada hora do dia. Então a minha recomendação é, opera sempre no mesmo dia e de preferência com os mesmos ativos. Não precisa necessariamente operar só com um ativo, pode operar 2, 3, 4, tá? Mas recomendo que você opere sempre os mesmos ativos, assim você vai criando uma afinidade com o gráfico e uma memória do que aconteceu ontem, e aí você acaba entendendo melhor aquilo que você está fazendo. Bom, nós temos então 3 indicadores. Vou começar falando pelo funcionamento da média móvel, ok? As 2 médias móveis, essa aqui é a média de 200 períodos e essa é a média de 62 períodos. Essas 2 médias móveis, elas nos dão a direção, elas nos ajudam a entender a direção para onde o mercado está se movimentando. Então o que nós queremos aqui? Nós queremos uma sequência da seguinte forma. Nós queremos que a média de 62 esteja abaixo da média de 200 e que o preço esteja abaixo da média de 62 para possíveis oportunidades de venda. Se o mercado está nessa situação, como está agora no Euro JPY, nós vamos procurar apenas por venda, nós não vamos procurar por compra.
por causa que a média de 62 está abaixo da média de 200, a gente pode observar aqui, e o preço está por baixo da média de 62. Vamos pensar em possível compra? Não, somente venda, tá? E um cenário de compra? É só a gente voltar um pouco aqui, a gente já vai ter um cenário de compra. Aqui nós tínhamos, por exemplo, um cenário de compra, média de 62 acima da média de 200, tá? Essa aqui é a média de 62 e aqui é a média de 200, e o preço por cima da média de 62, por cima das duas médias. Esse é o alinhamento que nós queremos encontrar para a gente realizar operações. Pode acontecer de que algo assim, ó, que esteja acontecendo algo desse jeito, ó. Aqui, por exemplo, o que estava acontecendo? O preço, a média de 62 estava acima da média de 200. Ok. Porém, o preço estava entre as duas médias. Ele estava abaixo da média de 62. Então, neste caso, a partir do momento que o preço está desalinhado, tá? Existe um desacordo entre as três condições, que é o preço, a média de 62 períodos e a média de 200 períodos, tá? Esse desacordo, ele durou até aqui, ó. Podemos dizer mais ou menos daqui até aqui, ó. Por quê? Vamos olhar um pouco mais de perto isso aqui. A gente consegue observar como o preço estava abaixo da média de 62, portanto, estava em desacordo. E quando foi daqui para frente, desse ponto aqui exatamente, a média de 62, ela cruzou para baixo da média de 200. Então, a partir deste momento, já estamos autorizados a começar a procurar por possíveis oportunidades de venda. Ok? E aí, a partir daqui, apenas vendas, apenas vendas, apenas vendas, apenas vendas. Enquanto, se teve algum sinal durante esse período aqui, nós não iríamos aceitar porque o preço está acima da média de 62. Ok? Então, isso já fica bem claro. Vamos voltar para cá um pouquinho, mais um exemplo. Aqui, a partir deste ponto, a média de 62 e de 200 estão alinhadas e o preço por cima da média. Tá? E o que aconteceu depois? Bom, durante todo esse período aqui, ó, a gente poderia pensar em possível compra. Porém, enquanto o preço estava abaixo da média de 62, então já não poderíamos pensar em compra e ficar de fora. Você percebe que quando nós temos esse tipo de clareza, quando nós definimos esse tipo de, critérios específicos para entrar na operação, nós já conseguimos eliminar todo o ruído que não se encaixa dentro do nosso plano. Ou seja, nós sabemos antecipadamente, só de olhar para o gráfico, que daqui até aqui, né, estaríamos pensando apenas em compras e não em venda. Daqui para frente, apenas em compras. Quando a gente olha para um ativo, imagina que a gente olha para o ativo, ele está exatamente neste momento aqui, ó. O que nós vamos fazer nesse momento? Nada. É importante para você, trader de varejo, saber a hora de não fazer nada. Ok? E não somente aí, né? A gente pode observar aqui, ó, desde que o preço passou para cima das médias, tudo isso aqui não era para fazer nada. Somente quando a média de 62 conseguiu cruzar para cima da média de 200, então sim, daqui para frente, pensar em possível compra, por causa que aí a média de 62 estava por cima da média de 200 e o preço por cima da média de 62 e de 200 também, tá bom? Bom, então nós já temos um filtro. Inclusive, já te dou uma dica, né? Pega papel e caneta ou abre um documento do Word para você escrever essas ideias e organizar a tua rotina sobre como se comportar no mercado. Beleza? E aí, quando nós já temos esse elemento, nós já sabemos a direção do mercado, quando nós vamos operar e quando nós não vamos operar. Se o mercado está aqui desse jeito, as médias estão desalinhadas, já sabemos que não vamos operar. Se o mercado está desse jeito, nós já sabemos que podemos operar, porém apenas comprando, não vamos procurar venda. Porque muitas vezes o trader, né, fica pensando exatamente nisso. Será que eu devo comprar ou vender? Com essa estratégia, ou com uma estratégia bem definida, que te diz exatamente a hora de se posicionar, você não tem essa dúvida. Você olha e fala, bom, aqui só posso pensar em compra, ou só posso pensar em venda. E agora vamos para o gatilho. Como é que é o gatilho dessa estratégia? Se nós já temos as médias, né, a média de 62, a média de 200 aqui em cima,
a média de 62 e o preço que nos dão uma direção predominante do mercado, então nós já sabemos para onde vamos operar, porém ainda não temos o gatilho. O gatilho ele vai acontecer através do cruzamento do RSI, do nível de 50 de cima para baixo ou de baixo para cima. Vamos dar uma olhada um pouco nisso um pouco mais de perto. Vamos ver aqui é fechamento de mercado, não seria interessante, mas aqui já tivemos uma compra, uma venda, tá? Vamos olhar exatamente nesse ponto aqui. Vou ampliar para você ver e assim fica bem evidente o que eu quero te dizer. Veja bem, note que esse tracejado vermelho aqui do meio é o nível de 50%, ok? O que nós queremos nesse caso? Uma vez que nós já temos a direção estabelecida, nós queremos uma situação onde o RSI estava acima de 50 e ele cruza para baixo de 50. Ok? É exatamente aí onde nós vamos ter uma oportunidade, uma possibilidade de venda. Então, neste candle aqui, nesse candle aqui, nós tínhamos o quê? O RSI com uma leitura acima de 50. A gente pode observar, podemos até, se você quiser, a janela de dados é o Ctrl D, tá bom? Então, olha só, aqui a leitura do RSI, a gente pode observar, estava em 57,39. No candle seguinte, 52. Eu estou olhando para essa informação, só para chamar sua atenção para a informação que aparece aqui, ó. Ok? RSI 14, as informações. Então, quando eu coloco o mouse em cima desse candle, ele mostra para mim qual que é a leitura do RSI. Estava em 57, 52, no próximo candle 40. Então, no fechamento deste candle é quando nós temos o gatilho para uma possível venda. Então, exatamente aqui nesse candle, nesta linha aqui é onde seria a possível venda de acordo com a estratégia. Ok? Nessa linha amarela aí. Por que aí, Diógenes? Por causa que exatamente, vamos ampliar um pouco aqui para você ver, exatamente aqui nesse candle, que o RSI ele passou de positivo para negativo. Olha lá. De positivo para negativo, passou para baixo. Tá? Então, quando estava nesse candle, o RSI passou para baixo, a venda foi nesse ponto aqui. Eu acredito que agora já começou a ficar mais claro como é que é o sistema. Tá? Então aqui, entrada nesse ponto, stop loss. Podemos pensar em algumas possibilidades de stop loss. Um pouco acima da máxima mais recente. Ok? Só recomendo para você não deixar o seu stop loss tão próximo do preço, tão próximo aqui, porque qualquer movimento pode derrubar você. Mas o stop loss, uma possibilidade um pouco acima da máxima do candle. 4, 5 pips aí acima da máxima do candle. Take profit. Temos algumas possibilidades. Vou te falar de duas possibilidades. Uma possibilidade é pensar naquilo que a maior parte das pessoas já pensa, que é relação risco-recompensa. Vamos aumentar um pouco mais. Relação risco-recompensa. Como é que funciona isso na prática? Então imagine que a venda foi feita aqui, nessa linha amarela, o stop loss ficando um pouco acima. Então essa seria a diferença de 32 pips, aproximadamente. Tá? Uma relação risco-recompensa vai procurar estabelecer um possível alvo para a operação quando ela se movimentar uma ou duas vezes ou 3 vezes o tamanho desse stop loss. Então, neste caso, especificamente, a gente estaria falando de um stop loss de 32 pips. Se a gente pensar em um alvo de 2 vezes o tamanho do stop, pensaríamos em 64 pips de alvo, que estaria mais ou menos por aqui. Deixa eu verificar. Mais ou menos por aqui. Ok? Essa operação é um bom exemplo da estratégia. Então, uma venda com o stop loss um pouco acima da máxima, um take profit de 2 vezes. Outra possibilidade, essa é uma possibilidade de nós estabelecermos um take profit. Outra possibilidade é sair da operação quando o RSI passar para baixo de 22. Aqui a gente pode observar, quando ele passar para baixo de 22, aí sim pode ser uma saída da operação. Ou seja, especificamente no fechamento desse candle, teria saído com 55 pips aproximadamente. Vamos ver um exemplo de compra. Vamos
dar uma olhada um pouco mais para trás. É claro, como essa estratégia ela é uma estratégia mecânica, tá? Ela tem os pontos de entrada muito claros e muito bem definidos. Então você consegue fazer um backtest visual, dar uma olhada para ver o que estava acontecendo, o que aconteceu, né? Então olha só, a partir do cruzamento da média de 62 e de 200, a partir desse ponto aqui, as médias estão alinhadas. Então podemos pensar em possível compra, certo? Muito bem. E aí, o que nós esperamos? Esperamos que, vou até colocar uma linha aqui, podemos dizer a partir daqui, ó. Então, a partir deste ponto, já podemos pensar em possível compra, caso... E aí, qual que é o nosso gatilho? Quando o RSI passa de baixo para cima, do nível de 50. Então, todo esse momento, o RSI estava abaixo de 50, e aqui foi o primeiro momento onde ele passou para cima, exatamente aqui, ó. Na leitura anterior, o RSI estava abaixo de 50. E aqui ele passou para cima. Então, uma compra especificamente teria sido no fechamento desse candle verde. Aqui seria a compra. Stop loss, um pouco abaixo da mínima mais recente, né, mais próxima. Aqui está com 27 pips, pensar em uns 31, 32 pips mais ou menos. E aí o mercado se desenvolveu bastante bem. E teria feito um movimento bem interessante. E aqui não teria pego duas vezes, né, o tamanho. Se for pensar em 30 pips de stop, o mercado subiu 59, muito próximo aí, mas teria pego uma relação de 1 para 1 tranquilamente. Outros exemplos. Aqui, é claro que nem todas as operações vão ser positivas, tá? Você precisa estar ciente de que nem todas as operações serão positivas, e aí existe gerenciamento de risco, existe gerenciamento, né, do teu alvo, do teu objetivo diário. Imagina que você pode muito bem estabelecer um objetivo de fazer uma operação positiva por dia. Então, conseguiu pegar uma primeira operação que foi positiva, encerra e pode voltar no dia seguinte. Tá? Aqui nós tivemos uma operação, um sinal, né, um gatilho de compra, a gente pode observar aqui, ó, olhando para cá, tá? E isso também foi um sinal válido. O RSI estava abaixo de 50, passou para cima. Então aqui especificamente, a gente estaria falando de uma entrada nesse ponto. Deixa eu apagar esse negócio amarelo. Aqui seria uma compra, tá? O stop loss um pouco abaixo e pegou o stop loss 16 pips aproximadamente, caiu. E depois aqui ele deu outra compra, acho que aqui foi uma compra, deixa eu verificar, pegar os dados. Aqui foi uma compra, sim ou não? Aqui foi uma compra, exatamente aqui, ó, foi uma compra, stop loss um pouco abaixo da mínima, tá? E aí o mercado desenvolveu bastante. O stop loss 29, 30 pips e subiu mais de 70, tá bom? O que eu recomendo que você faça agora? Eu recomendo que você entre em markets.com, abre uma conta demo, baixa a plataforma e faz o teste, ok? Salva esse vídeo para você ver de novo depois. Veja bem, quando você deixa um like no vídeo, isso fica lá no teu histórico do YouTube, ok? E assim fica mais fácil você voltar e acessar aquele vídeo de novo. Então deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve aqui no canal e faz o teste dessa estratégia. Você vai ver como ela pode funcionar muito bem para te ajudar a ter mais clareza nas tuas operações no teu dia a dia. Beleza? Deixa o like, se inscreve aqui nesse canal e nos próximos dias teremos vídeos novos falando sobre o mercado financeiro, com ideias, com estratégias, com conhecimento para que você possa dar o próximo passo em direção à consistência. Um forte abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.